Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Bom, hoje eu vou iniciar com vocês a apostila número 8, ok? Bom, na lesson 59, o conteúdo é verbs. São que fazem parte do discurso, né? Da escrita. Então, eu vou dizer para vocês da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura da teoria e vou explicar como se aplica através das frases. O que vai ser? Vocês vão encontrar alguns tipos de verbos que são considerados auxiliares e principais, certo? Bom, essa leitura se encontra na página 156 da apostila de vocês, tá? Verbos. Tradicionalmente, a língua inglesa é dividida em 8 classes gramaticais: verbo, substantivo, pronome, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nessa apostila, vamos revisar cada uma delas, começando pelo verbo. Então, assim, cada parte da apostila, cada lição, cada lesson, vocês vão estudar uma parte, né, uma frase, uma parte dessa parte gramatical, dessa classe gramatical, né? Agora vai ser o verbo, depois a próxima vai ser substantivo, tá bom? Bom, já sabemos que o verbo é um tipo de palavra que descreve uma ação ou um estado. Exemplos: be, have, play, etc. Os verbos podem ser classificados em principais ou auxiliares. Os verbos principais possuem sentido próprio, já os auxiliares não comunicam nada quando usados isoladamente e precisam estar acompanhados dos verbos principais, certo? O verbo be, have, do podem ser considerados verbos auxiliares nos seguintes casos. Então, assim, existem os verbos auxiliares e os principais, né? E os verbos principais, ele tem um sentido próprio, né? Ele por si só já passa o entendimento da frase. E os auxiliares ajudam, eles acompanham, os auxiliares ajudam esse verbo principal, né? E para dar um entendimento na frase, né? Então, ó, os verbos auxiliares que foram citados aqui é o be, o have e o do. Eu vou falar as regrinhas específicas deles, tá? Eu vou até colocar aqui no quadro para vocês. Os verbos auxiliares é o be, have e do, certo? O be é o verbo to be, né? Que vocês conhecem, ó. Be, para formar continuous tense. She is cleaning the house. Nessa frase aqui do be, tá? She is cleaning the house. Ela está limpando a casa. Então, ele serve para ele faz parte da formação do continuous tense, ó, que é um verbo aqui, o verbo be, mas para formar o present continuous tense, o verbo que vem após o is, no caso o verbo to be, tem que ser seguido do ing. Então, ele faz parte da construção do continuous tense, ok? Bom, para formar a voz passiva, aqui, ó. The poem was written in 1889. O poema foi escrito em 1889. Seria essa o que? A tradução da frase. Então aqui eu tenho aqui a voz passiva. Tá? Agora o verbo have. Have para formar o perfect tense. Exemplo: I have read this book twice. Eu tive que ler esse livro 2 vezes. Aqui no caso, I have read this book twice. Aqui nesse caso é formado o que? O perfect tense, que é o verbo have mais um outro verbo, certo? E o do, nesse caso aqui, é para formar orações negativas ou interrogativas. Por exemplo, examples, né? I don't know her name. Eu não sei o nome dela. Vou colocar aqui, ó. Então eu uso, no caso do
para mim colocar a frase no modo negativo. Eu coloquei a frase aqui para vocês saberem. Ó, então aqui eu usei I don't know her name, eu não sei o nome dela. Aqui uma outra. Essa aqui no caso é o modo negativo. Agora eu vou colocar no modo interrogativo duplo, tá? Vou colocar aqui, ó. Do you like her? Você gosta dela? Certo? Então aqui nesse caso, ó, o do, ele tá aqui na frente, que ele apareceu na frase interrogativa e na forma negativa, certo? Para dar ênfase, I do like her. Vou dar ênfase, destacar, né? E para substituir o verbo principal em algumas construções. Por exemplo, nessa frase aqui da página 156. He worked faster than she did. Tradução, ele trabalhou mais rápido do que ela. Certo? Aí nesse caso, tem o did aqui, no caso worked, tá como a frase está no passado, acrescentei o ed, e o did aqui, que é o passado do que é o verbo fazer. Né? Os verbos modais, quais são os verbos modais? O can, o could, o may, o must, e etc. Né? Outros, né? Ou seja, outros também podem ser considerados verbos auxiliares. Então, os verbos modais também podem ser verbos auxiliares. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar essa frase aqui, I can, deixa eu só trocar o pincel aqui. Ó, I can swim. I can swim. Eu posso nadar. Swim é o verbo principal. Can é o verbo auxiliar. E o verbo can é o verbo modal, tá? Também tem outros exemplos aqui no caso, né? You must wear a uniform. Você deve usar uniforme, né? Os verbos principais podem ser classificados de várias formas. Os verbos podem ser transitivos e intransitivos, certo? E as linking words, né? São verbos de ligação, né? Por exemplo, the party was great. A festa estava ótima. Então, existem os verbos de ligação, que eles ligam o sujeito às suas características, como nessa frase que eu disse, the party was great. No caso, o was aqui é o verbo de ligação entre o sujeito, que é party, e o great, que é a característica da festa, certo? Ele fica entre os dois. Bom, e tem também os verbos de ação, né? Por exemplo, nessa frase aqui, he walked or stayed, he walked. Ele caminhou, ele andou, né? Por exemplo, aqui, ó, I love chocolate. Eu amo chocolate, né? Então, aqui o love, esse aí, ele passa uma ideia de quê? De estado. E o de ação é o he walked. Os verbos de estado são verbos que indicam estado ou uma situação e não uma ação. Por exemplo, nessa frase aqui, she is beautiful. Ela é bonita, certo? Então, esse is é um verbo de ação, né? I heard a noise. Eu ouvi um barulho. Aí, no caso, passa essa ideia também. We need more money. Nós precisamos de mais dinheiro, ok? Então, são verbos que não passam a ideia de ação, certo? Aqui, we need more money. No caso, esse daqui classifica dessa forma. Agora, em relação aos verbos, a estrutura. Existem os verbos regulares e irregulares, a classificação deles. São regulares ou irregulares. Os regulares, se eu for passá-los no passado, eu acrescento o ed, modifica. Os irregulares, ele tem uma característica própria. Você teria que saber qual é de cada um. Eu vou dar um exemplo para vocês. O verbo study, né? Fica studied. Certo? O verbo ate é um verbo o it é um verbo irregular. O passado dele vira ate, certo? Então, existe cada particularidade dos verbos irregulares. Bom, agora eu vou falar rapidinho para vocês dos verbos que possuem algumas formas diferentes. Eu vou falar especificamente do verbo go, tá? Eu vou escrever aqui como que fica, para vocês verem como que ele fica modificado, dependendo da situação, tá? O verbo go é o verbo ir, tá? Vou colocar aqui, ó, go é o verbo ir. Olha então como que ele modifica em certas situações. Essa é a base, né?
infinitivo, to go, né, go, né? Quando ele está na terceira pessoa do singular, no simple present, o que acontece? Ele vira goes. Por exemplo, she goes to school. Ela vai para a escola. Então, no present, eu acrescento na terceira pessoa S. Lembra da regrinha? Bom, agora no simple past, o go ele vai virar o went, que foi. Então, ele é um verbo irregular. Aí já modifica present, past, passado. E no particípio passado, ele vai virar gone. Certo? E no gerúndio, ele vai ter que acrescentar o ing, né? Vai ficar going. Então, só para vocês terem uma ideia, como que fica, como o verbo ele modifica dependendo da conjugação do tempo verbal, tá bom? E aqui tem também os tempos verbais, no simple present, que a gente tem os auxiliares do e does. No present contínuo, você tem que colocar o verbo to be mais o próximo verbo, que é o principal, ing. O simple past, foi o que eu disse, vocês vão colocar o verbo no passado. Aí tem que saber a regra, se ele é regular ou irregular. E colocar o did, sabendo que o did é auxiliar do passado. O past contínuo, vocês vão colocar wasn't, were, dependendo do sujeito, e colocar o verbo principal no ing, que são dois verbos que acompanham a frase. O going to, vocês vão colocar o verbo to be mais o going to, tá? O simple future, lembrando que o auxiliar é o will. O will a gente usa para todos os sujeitos em comum, certo? E o future continuous, vocês vão colocar o quê? O will mais o verbo, o will mais o be mais o verbo no ing, que é o principal. O present perfect, vocês vão colocar o sujeito e o being também. No past perfect, vocês vão colocar o have, né, conjugada, ou no caso, o had, né, mais o verbo no passado. O present perfect continuous, vocês vão iniciar, por exemplo, vão colocar o have been na frase e o verbo no gerúndio, com ing, né, no caso, se fosse o verbo work, ia ficar working, né. O past perfect continuous, vocês vão colocar o verbo, no caso, o have, vão colocar o had mais o been mais o verbo no ing. Bom, agora do future perfect, do futuro perfeito, vocês vão colocar o will, que é auxiliar do future, né, do futuro, mais o have, mais o verbo no passado. E para encerrar essa parte dos verbos, vai ter o future, eu vou explicar agora o último, que é o future perfect continuous. Vocês vão colocar o will, mais o have been, mais o verbo seguido do ing, que é o verbo principal. Que nesse caso pode ser o verbo sleeping, que está aqui seguido na frase. Ó, um exemplo, they will have been sleeping for hours when you arrive. Eles estarão dormindo por horas quando você chegar. Então seria essa a tradução, ok? Agora eu vou falar para vocês do próximo conteúdo, que é os substantivos, tá? Na página 160. Bom, vou falar um pouquinho aqui dos substantivos. Bom, o substantivo é toda palavra que designa um ser, coisa, qualidade ou ação. Tudo que a gente designa, né, que existe, né, no caso, que pode indicar uma qualidade, uma ação, uma coisa. Então, existe o que dos substantivos, o plural e o singular. Um substantivo pode ser igual, pode estar no singular ou no plural. O plural em inglês é geralmente formado com o acréscimo do S ao final do substantivo. Porém, alguns substantivos formam plural com ES. Outros apresentam plural irregular. Então, assim, para passar para o plural, não existe uma regra específica. A maioria acrescenta S ou ES. Mas aqui, no caso aqui de algumas palavras, muda totalmente o plural, certo? Muda uma letra, acrescenta outras, tá? Então, aqui tem os substantivos comuns, que a gente acrescenta S. Car, carro, cars, carros, plural, certo? E nos substantivos, os substantivos que a gente acrescenta S também são alguns nomes próprios, como nomes de cidades, né? A gente acrescenta o S também no final. Os substantivos contáveis e incontáveis. Por exemplo, aqui, table, a gente acrescenta o S, né? Os incontáveis, por exemplo, aqui tem alguns outros, como money,
né? A gente também adere à mesma regra. Aqui no caso tem os substantivos concretos e abstratos. Aí a gente tem que ver a regra específica de cada um. Tem um substantivo, o que é o substantivo coletivo? Ele descreve um grupo de coisas ou pessoas como uma unidade. No caso, family é um substantivo coletivo. Family, flock, que é o rebanho, certo? E também tem os substantivos, como que é o plural dos substantivos compostos? Os substantivos compostos se referem a dois ou mais substantivos combinados para formar únicos substantivos. Por exemplo, fruit juice é suco de fruta, sister-in-law é a cunhada, né? Então, essa é a formação do plural, do substantivo, né? Seja ele, no caso, no singular. E para saber o caso plural, aí você vai ter que saber a regra específica de cada um deles, tá? E é isso. Só que eu vou acrescentar os pronomes, porque nessa aula 60 tem os pronomes que são os pronomes, tá? Os pronomes em inglês podem ser pessoais, reflexivos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Bom, quais são os pronomes pessoais? Personal pronouns, ou seja, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they, certo? E quais são os object pronouns? Me, you, him, her, it, us, you, them. Eles são usados como objeto da oração. Example, Mary likes me. Mary gosta de mim. Os pronomes reflexivos, quais são? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourselves e themselves. Ok? Eles são usados quando o sujeito e o objeto da oração são a mesma pessoa. Ou seja, sofre e recebe ação, certo? Exemplo, John has hurt himself. O John se machucou. Ele sofreu ação, né? Ele executou e sofreu ação. Possessive pronouns, pronomes possessivos, quais são? Mine, yours, he, her, ours, yours, theirs. São usados para indicar posse, né? Por exemplo, this book is mine. Esse book é meu. Os pronomes demonstrativos, quais são? This, that, these, those. Demonstram a posição de um elemento em relação às pessoas do discurso. Exemplo, these are my toys. Né? Estes são os meus brinquedos. E assim, tem pra gente terminar. Tem os pronomes indefinidos, né? Quais são? Someone, que é alguém. Anything, que a tradução é qualquer coisa. Everything, né? Referem-se a categorias gerais de pessoas ou coisas, né? E tem os pronomes interrogativos. Quais são? Who, what, which, who, where, when, why, whose e how. São usados para formar perguntas referindo-se à terceira pessoa do modo vago, certo? Example, you see you, né? Pronomes relativos, quais são? Who, whom, which, that, whose. Retomam um termo antes expresso, de modo a evitar a repetição de ideias. Example, the boys who arrived are my students. Os garotos que chegaram são meus estudantes. Então, esses são os pronomes que a gente encerra a aula número 60, certo? Da apostila. Até a próxima aula.